Tendo em vista isso, o que é que a gente entende? O mercado ele faz a movimentação de acumulação, esse processo, de fato, que ele vem buscar aqui embaixo, praticamente foi para servir para capturar a liquidez aqui dos compradores, e depois ele vai gerar quebra de estrutura do movimento aqui em cima, fechou? Então o Ethereum segue em um nível de tendência de compra, ó, praticamente gerando a quebra de estrutura para continuidade aqui no movimento de alta, inclusive deve buscar níveis de FIBO isso aqui, ó. Olha isso aqui, coisa maravilhosa. Quem acha que FIBO não funciona? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Acumulação, manipulação, provavelmente agora Ethereum entrando em um espaço de distribuição, tá? Próxima quebra de estrutura. A gente quebrou a estrutura no movimento. No gráfico de 1 hora, o que é que o preço está fazendo? O preço está reagindo a essa região. Por quê? A tendência é que depois de uma quebra de estrutura, o mercado faça uma correção, né? E depois, quem sabe, ele continue a se valorizar, tá? Vamos ver se a gente tem algum nível de interesse, pelo menos no 30 minutos aqui para compra em Ethereum. Não, não temos em 30 minutos. Vamos ver de novo numa hora. Apenas regiões já mitigadas, então a gente não tem um nível claro aqui de preço de compra, né? Deixa eu ver a FIBO se a gente tem. E a FIBO a gente tem. Praticamente pegando esse fundo do movimento, topo do movimento, Ethereum acaba de retestar, né, essa região aqui, e a gente pode ter de fato um movimento captura-liquidez acontecido nesse movimento, tá? Então a liquidez capturada para continuação de uma possível movimentação de alta. Por que possível? Porque a gente precisa de uma confirmação em lower time frame para que valide um posicionamento aqui comprador, tá? Pelo menos aqui nos 5 minutos a 15 minutos, tá? Por exemplo, olha isso aqui como tá feio o gráfico do Ethereum. Quem é que tá no controle aqui? O mercado tá caindo, mas tá feioso, velho. Mas olha isso aqui. A gente tá tendo uma movimentação, o mercado ainda não quebra, por exemplo, essa estrutura aqui seria uma estrutura relevante, que eu esperaria o mercado fazer isso aqui, ó. Chegou no nível de FIBO, se ele fizer quebra de estrutura nesse nível, aí sim, por exemplo, eu consideraria fazer compras em direção à movimentação principal que ele está fazendo agora, que é de alta, e aí buscar os próximos níveis que a gente tem aqui, ó, os próximos highs, entendeu? Essa região como possível região de take a ser buscado. Fechou, pessoal? Coloca aqui, ó, seria praticamente nessa região aqui que a gente poderia ver esse movimento de continuidade para Ethereum. Entendeu? Vamos ver aqui. Mensagem deletada. Deixa eu ver aqui. Boa noite, sim, entendido. Estamos indo devagarinho, mas a virada foi contigo. Tamo junto, irmão. Vamos pra cima, velho. Fico feliz que você tenha aprendido muito com a gente lá na comunidade, irmão. Espero ver você lá com a gente de novo, fechou? Bitcoin, acabei de mostrar Bitcoin. Acabei de mostrar Bitcoin. Gente, deixem um like aqui na live, viu? Deixem o like aqui na nossa live para incentivar que eu continue fazendo essa live. Quem não é membro da comunidade, quer participar da comunidade, www.hacktrading.com, novamente mostrando a vocês que agora a gente tem, ó, quem entrar no site da comunidade vai ter acesso a isso aqui, ó. Material de ordem fluxo. O material tá muito bom, como eu tenho mostrado para vocês. Um e-book mostrando regiões de supply and demand, mostrando regiões aqui de liquidez, regiões de interesse, regiões de múltiplo time frame, regiões de oferta, demanda e etc. Tudo isso vocês encontram no e-book Ordem Fluxo. Basta acessar o nosso site aqui da comunidade, tá? hacktrading.com. Fechou? E aí vocês vão ter acesso a esse e-book também. Quem quiser fazer mentoria, gente, quem quiser fazer mentoria, se adiante, velho. Se adianta, entendeu? Tem os caras falando comigo, então guarda minha vaga, eu vou guardar, só que, velho, à medida que vai chegando gente, eu não consigo atender todo mundo, entendeu? Então eu tô colocando a agenda e a agenda de maio já tá quase lotada, velho. Entendeu? Então espero que vocês entrem. Até coloquei aqui, ó. A gente tem aqui, ó, 40%, né? Ó, 40% das vagas restantes praticamente. Então a gente já teve 60% das vagas preenchidas. E aí, para você se inscrever para fazer a mentoria comigo, o que é a mentoria comigo? É eu te direcionar, entendeu? Eu te dar uma direção, velho. Você vai sentar junto comigo, a gente vai fazer inicialmente uma call de raio-x de mais 2 horas, velho. Vai sentar 2 horas conversar para eu entender como é que você age perante o mercado, entendeu? E aí te dá um direcionamento e você vai ter acesso a 1 ano de comunidade. E ao longo de 3 meses de acompanhamento, você vai estar junto comigo para eu ir refinando cada vez mais o seu processo de aprendizado, seu processo operacional. Pessoal que já participou essa semana passada das calls de raio-x da mentoria, podem falar aí o que é que vocês acharam, velho. E aqui, ó, é só você vir aqui, ó, entendeu? Você não precisa mais de conteúdo de direção, você vai clicar aqui, ó, iniciar a avaliação. E aí você vai colocar, pô, eu opero de 6 meses a 2 anos no mercado, opero mercado de ações e futuros, né? Ó, eu já opero, mas meus resultados são estáveis. E aí você vai colocando aqui
ir preenchendo esse quizinho e no final já vai te dar a resposta se você vai ou não participar da nossa mentoria e vai ter acesso a mim no WhatsApp pra gente conversar e fechar isso, fechou? Então, quem tem interesse em fazer a mentoria, se adiante, velho. Entendeu? Se adiante, que depois só mês que vem praticamente, e mês que vem não sei nem se eu vou manter esse preço, viu? Tá no desconto. Eu ainda mantive o desconto pro pessoal, velho. Meu Deus do céu. NZD, Tony, tinha aquela operação que você tinha falado que ia pegar na análise de fechamento. É, velho, quem viu a análise de fechamento de ontem, hein? Rapaz, quem viu a análise de fechamento de ontem, eu quase peguei a trade. Eu tava quase pra clicar pra vender, né? Só que aí quando eu olhei o spread, tava assim, ó. Era umas 6h40, o spread tava assim, eu falei, nem a pau que eu vou vender, velho. E aí o mercado só veio dar oportunidade praticamente durante a Ásia, né? Era o NZD AUD ou era o NZD USD? Se eu não me engano, era o NZD AUD, né? É isso mesmo, NZD AUD. NZD AUD? Vamos ver aqui. NZD AUD. Quem lembra aí qual era o ticker? Deixa eu ver aqui no meu meta. Enquanto isso, vão mandando suas dúvidas aí, pessoal. Mandem suas dúvidas que eu lerei. Era o AUD NZD, de fato. Era isso aqui, ó. Olha o cenário antecipado ontem na nossa análise de fechamento, velho. Olha que movimentação linda, bicho. Eu tinha colocado até o alerta aqui, ó. Tinha colocado até o alerta aqui, ó, do alvo. Entendeu? Mas não peguei. Eu tava mapeando o mercado mais ou menos nesse nível, né? E a identificação foi bem parecida com aquilo que a gente já vem acompanhando no mercado, né? O preço tinha capturado liquidez aqui em time frames maiores. Por exemplo, ó. Olha isso aqui que a NZD faz. A gente teve, ó, sweep de liquidez, mercado captura, e aí depois que ele captura, começa a constantemente quebrar as estruturas do preço. E aí, quando eu fui olhar em lower time frame, o mercado estava montando um cenário de captura de liquidez no micro, né? Olha isso aqui. Olha essa movimentação que ele tinha feito. Capturou aqui, ó, a liquidez praticamente nesse nível, e aí eu falei, velho, ele pode dar oportunidade. Era mais ou menos isso aqui, ó. Eu queria pegar essa volta aqui do movimento. Inclusive, se eu tivesse pego, nesse momento seria estopado. Mas aí eu falei, velho, não vou abrir a operação essa hora, tenho que buscar as confirmações. E aí, de fato, o mercado se desenrolou durante a sessão de Ásia. E, velho, é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Alinhou fluxo, já era, irmão. Alinhou fluxo, já era, bicho. Olha isso aqui. Mercado alinhou fluxo dentro da nossa região de interesse macro. Ele veio depois confirmar, ó. Confirmar a captura. Capturou a liquidez nesse nível. Depois que ele capturou, o que é que ele começa a fazer? Alinhar o fluxo do mercado. Por exemplo, o alinhamento mais válido que ele faz é a quebra desse nível da estrutura. E aí, para quem fala, ah, Tony, eu tenho que ver quebra de estrutura com gráfico de linha. Não, meu Deus do céu. Eu não sei de onde vocês tiraram isso, velho. E quebra de estrutura com gráfico de linha, bicho. Meu Deus do céu. Cadê a movimentação do preço? Para eu ter identificação, gente, ó, observem isso. Para eu ter noção da movimentação real do mercado, eu tenho que ter a movimentação dos wicks. O que são wicks? São os pavios do mercado. A gente precisa saber até onde o preço foi. Se eu coloco o gráfico de linha, eu não sei aonde foi a máxima e mínima do preço. Como é que eu vou saber se teve captura, se não teve, se teve quebra, se não teve, velho? Então, quando a gente observa o gráfico de candle, a gente tem a interpretação disso. Então, por exemplo, aqui foi a mínima da região que a gente teve. E depois aqui a gente teve a primeira movimentação de quebra. Olha o que é que acontece depois disso, velho. O mercado vem aqui, ó. Volta à região de oferta e começa a derreter, seguindo o fluxo de venda. Olha quantas oportunidades ele deu. Agora sim, 2 horas da manhã é sacanagem. 2 ou 3 horas da manhã aí é sacanagem, entendeu? Ó, aí o mercado começa a quebrar as estruturas novamente, ó. Vem aqui, quebra estrutura na região de fundo, ó. Quebrou estrutura, volta a retestar. Região de oferta aqui, ó. Região de oferta no movimento. Volta a retestar a região de oferta. Olha isso aqui. O que acontece? Alinhou o fluxo, irmão. Já era. Região de oferta, venda. Região de oferta, venda. Região de oferta, venda. Região de oferta, venda. Entendeu? Obviamente você tem que filtrar, né? As regiões que você vai entrar. Depois ele começou a acumular praticamente. Mas o fluxo de queda foi muito lindo aqui em AUD NZD. Praticamente agora a gente tá tendo mais captura de liquidez nas regiões do fundo lá atrás, ó. Essas regiões aqui, ó. O mercado vem nesse nível, limpa praticamente sua movimentação com essa queda e naturalmente a gente tem uma correção, né? E agora o DNZD, olha isso aqui. Vamos só observar isso aqui mais de perto.
A gente tem uma região de fair value clássico, que seria esses 3 candle, candle 1, candle 2, candle 3, máxima aqui desse, mínima desse, região de FVG. O mercado pode se direcionar até o fair value e isso deve acontecer em Ásia. E, novamente, eu sempre falo, o DNZD é um par asiático, tá? É um par que, de fato, a gente tem muita movimentação durante a Ásia. Por isso que ele fez a movimentação dele durante a Ásia, inclusive, né? Mas, ó, aqui a gente tem essa região de fair value, né? E aí a tendência, gente, é que o mercado, ó, até ele faz uma captura de liquidez aqui no 4 horas,